Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Unesp 2016. As provas da Unesp elas são muito boas porque elas não são questões muito difíceis e através delas a gente consegue aprender bastante coisa. O chato dela é que o enunciado é grande, né? Então vamos ler e interpretar, né? Então diz assim, ó. Um ponto P de coordenada x e y do plano cartesiano ortogonal é representado pela matriz coluna x, y, certo? Assim como a matriz coluna XY representa no plano cartesiano ortogonal o ponto P de coordenadas XY. Aí você fala, não entendi como é, mas ele está dizendo que isso é isso e isso é isso? Bom, se isso é isso e isso é isso, então é a mesma coisa, não precisava falar tudo isso, né? Na verdade, tem um detalhezinho aí, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, que se eu pego um par ordenado, se eu pego um ponto assim, ó, A, B, eu posso representar esse ponto aqui como uma matriz coluna, tá? Aqui tá colchete, mas eu gosto de fazer com um parênteses grandão, tá? Então, representar esse par ordenado assim pode ser representado assim, tá bom? E se eu tiver uma matriz coluna assim, eu posso entender que essa matriz coluna ela se refere a um ponto do plano cartesiano. É isso que ele está dizendo, tá? Sendo assim, o resultado da multiplicação matricial, né, dessa matriz 0, menos 1, 1, 0, por x0, pela matriz coluna x1, é uma matriz coluna também, né? Isso aqui resulta numa matriz coluna, que no plano cartesiano ortogonal necessariamente representa que ponto? Então, olha só, muito importante isso aqui, tá? Então ele está dizendo o seguinte, que eu pego um ponto no plano cartesiano, representado assim por uma matriz, um par ordenado, transformo numa matriz coluna e faço a multiplicação matricial. Isso vai dar o quê? Então vamos ver o que dá essa multiplicação matricial aqui, né? Como eu falei, eu gosto de fazer parênteses, não colchetes. São 0, 1, menos 1 e 0. Vezes a matriz coluna x, y, que é um ponto do plano cartesiano, certo? Quando eu fizer essa multiplicação, como é que a gente faz? Bom, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2 e essa aqui é uma matriz duas linhas por uma coluna, certo? Então, para eu conseguir fazer a multiplicação, esse número aqui tem que ser igual a esse número. E eles são? São, beleza. Então, o resultado vai ser uma matriz 2 por 1. Ou seja, duas linhas, uma coluna. Tá? Que eu vou fazer um pouquinho maior aqui, porque eu vou colocar essa multiplicação bem certinha aqui do jeito que é, tá? Então, elas são duas linhas e uma coluna. Então, esse aqui vai ser o primeiro elemento, esse aqui vai ser o segundo elemento, tá? E de onde vai vir esse elemento? Então, eu vou fazer assim, vou pegar o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu vou pegar a primeira linha desse e multiplicar pela primeira coluna desse. Mas como? Assim, ó, os correspondentes e somo as multiplicações. Então, ó, 0 vezes x mais menos 1 vezes y. Menos 1 vezes y. Tá vendo? Agora, segunda linha, primeira coluna, vai ser a segunda linha, primeira coluna. Então, 1 vezes x mais 0 vezes y. Tá bom? E esse resultado aqui vai dar o quê? Ó? Então, 0 vezes x é 0. E menos 1 vezes y dá menos y. E aqui 1 vezes x dá x. E 0 vezes y dá 0. Então, 1 vezes x dá x. Então, veja só o que aconteceu. Essa multiplicação matricial pegou uma coluna, um ponto no plano cartesiano, um ponto x, y, e depois da multiplicação ele gerou um outro ponto de coordenadas o quê? Menos o y desse ponto, no lugar do y vai ter o quê? Vai ter o x desse ponto. E essa que é a questão assim que pode confundir algumas pessoas. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, tá? Então esse ponto aqui, o x é o A e o y é o B, certo? Quando eu faço a multiplicação matricial com esse ponto aqui, eu gero um outro, né? Então aqui, ó, o A, o B, eu gero um outro ponto no plano cartesiano que tem as seguintes coordenadas: menos B e o A. Tá vendo? Agora, vamos colocar isso no plano cartesiano. Quem sabe a gente põe até de
um número real, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o ponto... vamos pegar o ponto 2 e 1, tá? Então aqui, ó, 2 e 1 aqui, ó. x2, y1, tá aqui, ó. Esse ponto aqui, certo? Quando eu faço a multiplicação matricial, ele vira o quê? Ele vira o menos 1 e 2. Então vamos ver, o menos 1, x menos 1 e o y2. Tá aqui, ó. Ele virou esse ponto. Tá? Então entenda, se eu pego, né, um ponto qualquer, faço essa multiplicação matricial, ele vira esse ponto, então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que todo ponto, tá, que eu pegar do plano e fizer a multiplicação matricial, em relação à origem, esse ponto ele vai fazer uma rotação e ele vai parar aqui. Agora, que tipo de rotação é essa? Veja só, era 2 valores para x, né? Ou melhor, o coeficiente angular desse segmento aqui, dessa reta aqui, é o que? Delta y é 1 e delta x é 2. E esse ponto aqui, ele tem o que? Delta y 2 e o delta x menos 1. Ou seja, quem lembra lá de retas, vai perceber que esse coeficiente angular aqui, que é 1 sobre 2, virou esse coeficiente angular aqui, que é o quê? Que é menos 2. Ou seja, isso aqui é uma rotação de 90 graus. Ó. Qualquer ponto que eu pegar aqui, ele vai fazer uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em relação à origem. Qualquer ponto. Qualquer ponto. Quer ver? Vamos pegar o 3 e o 1. Esse ponto aqui, ó. Então, uma rotação de 90 graus, né? Vai ser o quê? Então, esse daqui é 1 sobre 3, tem que virar menos 3. Então, menos, né? Tem que virar para cá, ó. Então, aqui, ó. Essa é a rotação de 90 graus, ó. Daqui para lá, 90 graus. 90 graus. O coeficiente angular aqui era o quê? 1 sobre 3, né? 1 sobre 3. E o coeficiente angular desse aqui é o quê? É 3 sobre menos 1. Virou o quê? 3 sobre menos 1, que é menos 3. Ó, é o inverso e o oposto. O inverso e o oposto. Tá entendendo? Então, é isso que isso daqui faz. Ó. Quando eu pego um ponto, transformo numa matriz coluna e multiplico por essa matriz, eu vou obter um outro ponto que é a rotação, tá? É a rotação de 90 graus em relação à origem, que é esse ponto aqui, que é a origem do plano cartesiano, tá? No sentido anti-horário, tá? É isso que vai acontecer, ó. É isso que vai acontecer. Qualquer ponto que eu pegar do plano cartesiano, quando eu fizer essa multiplicação matricial, eu vou obter um outro ponto que está a 90 graus, rotacionando no sentido anti-horário em relação à origem. Tá? Eu tenho um outro vídeo que eu fiz sobre isso, que é de números complexos, que é a mesma coisa. Dá uma olhadinha ali, ó, tá vendo o izinho que apareceu ali? Dá uma olhadinha ali e você vai ver. É a mesma coisa. Porque isso daqui está intimamente relacionado com os números complexos. Um número complexo ele pode ser representado como um par ordenado. Ele pode ser representado assim, ó, A mais BI, certo? Então, o número complexo pode ser representado como um par ordenado, que pode ser representado como uma matriz coluna. E quando eu pego esse número complexo e faço vezes essa matriz aqui, eu obtenho um outro número complexo rotacionado 90 graus em relação à origem, no sentido anti-horário. Tá? É a mesma coisa, isso aqui está intimamente relacionado com números complexos. Então, dá uma olhadinha no vídeo que apareceu ali anteriormente, tá? E veja isso aqui. Isso daqui é muito comum, é importante,
mas eu falei que é comum em vestibulares mais difíceis, né? Na Unesp até que é simples, tá? O vestibular da Unesp ele tinha 5 alternativas, então você lendo as alternativas você conseguiria decifrar isso aqui. Mas se você tiver uma pequena experiência, que é, por exemplo, através desse vídeo, do vídeo que apareceu ali anteriormente, isso vai ficar muito mais tranquilo para você entender se aparecer isso numa prova, tá? Para quem vai fazer concursos militares, isso daqui, de certa forma, é até uma coisa comum, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, vai ali nos comentários do vídeo, põe ali que eu terei o prazer de auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Não esqueça, antes de ir embora, de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, tá? Se você já é inscrito, verifique se você está recebendo as notificações, né? Acionar o sininho ali para receber as notificações. Compartilhe o que você aprendeu aqui, compartilhe o vídeo e dá uma olhada na playlist aqui da prova da Unesp, de questões da Unesp. Como eu falei, questões da Unesp são muito boas para aprender, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.